Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho de Cristo. E é necessário que nós saibamos algumas coisas, a respeito desse evangelho que nós tanto falamos. Primeiro, que evangelho significa as boas novas, a boa nova de Cristo, a boa nova da salvação, a boa nova que Jesus Cristo morreu no meu lugar, no seu lugar. E a gente olha o texto e vê Paulo escrevendo que ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Mas não se envergonhar do evangelho é uma coisa fácil. Eu não posso me envergonhar do sacrifício que Jesus fez por mim, não posso me envergonhar do amor de Deus por mim. Agora, é difícil não permitir que nós envergonhemos o evangelho de Cristo. Não sentir vergonha do evangelho é uma coisa fácil. Não envergonhar o evangelho de Cristo que é difícil. E a gente pode pensar o seguinte: o evangelho é a boa nova que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Mas alguns têm a ideia de que Deus é um Deus amoroso e não vai deixar ninguém se perder. E vem aquela máxima que diz o seguinte: como um Deus tão amoroso vai permitir que alguém vá para o inferno, uma perdição eterna? Mas a retórica é verdadeira. A questão é como Deus não vai permitir, mas como uma pessoa rejeita a proposta de um Deus tão amoroso para escolher ir para o inferno, escolher perder a salvação em Cristo Jesus. E a gente tem que esclarecer que existe uma grande diferença entre evangelho e evangélico. Evangélico é uma denominação. Às vezes nós rotulamos alguns de evangélicos, somos rotulados de evangélico e assumimos essa postura, porque seguimos o evangelho. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre o evangélico está relacionado ao evangelho do Senhor Jesus. Porque a gente tem visto tanta besteira sendo falada por aí, tanto comércio dentro da casa de Deus, tanto negociata, tanta luta pelo poder. E a gente tem que diferenciar o que é ser evangélico, simplesmente, posso assim dizer, e o evangelho, que a palavra de Deus nos diz. Segunda coisa, o evangelho, segundo o texto que nós lemos, é o poder de Deus. E vivemos dias em que o poder ele está sendo buscado a qualquer preço. Existe uma queda de braço para ver quem pode mais. Porque todo mundo quer mandar, todo mundo quer falar, eu posso. Todo mundo quer dizer que tem a força, tem autoridade, tem domínio. Mas a palavra de Deus, lá no Salmo 62, versículo 11, diz que o poder pertence a Deus. O poder não pertence nem a mim, nem a você. E nem a você que está nos assistindo. O poder pertence a Deus. Jeremias, lá no capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Gente, isso é poder, isso é ter poder, fazer uma terra, um universo com a sua sabedoria. Ele estendeu os céus com a sua inteligência. Nem eu nem você podemos fazer isso. Só que às vezes, mesmo assim, a gente tendo consciência disso, a gente quer ser poderoso. Mas poderoso é só Deus. Terceiro lugar, meus amados, precisamos conhecer o poder de Deus, porque o texto que nós lemos diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras
e nem o poder de Deus. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Ele falou, vocês estão fazendo a coisa errada, da maneira errada. Vocês estão errando por não conhecer, ou não buscar conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós queremos conhecer, e nós queremos ter o poder de Deus, sem compromisso com Ele. Sabe, aquelas pessoas que nós encontramos pela vida, que se acham poderosas, ou que querem falar que são poderosas, ou que querem mostrar que são poderosas, além de esquecerem que o poder pertence a Deus, elas não buscam aquele que tem o verdadeiro poder, que é o Senhor Jesus. A gente quer poder, mas sem o conhecimento, e Jesus fala que a gente está errando se fizer isso. A gente não estuda as Escrituras, a gente não lê as Escrituras. Não, mas eu sou o bambambam. Bam, bam. Na minha religião, eu sou o top de linha. Mas você tem lido, você tem estudado as Escrituras? Não. Assim, então, segundo Jesus, você está errando. E errando ainda, não conheceu o poder de Deus. E às vezes a gente pensa que o poder de Deus é para curar somente, é para fazer milagres, é para pedir chuva e a chuva cair. Não, a palavra de Deus fala que o poder de Deus é muito mais do que isso. Está falando que o poder de Deus é Jesus Cristo. O poder de Deus para a salvação minha e sua é Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é o poder de Deus? Jesus Cristo. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Ou seja, o poder de Deus não sou eu, não é você, não é fulano, não é Beltrano, é Jesus Cristo. Não tem outro. Só que às vezes a gente, até por boa vontade, a gente tenta colocar mais alguém na história da salvação. Mas a palavra de Deus diz que não existe essa possibilidade. Não tem outro. Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus. Você sabia disso? Lá em Atos, do capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vou parafrasear. Não existe nenhum outro. Aqui na terra, debaixo dos céus, ou debaixo da terra, não existe outro pelo qual nós devamos ou possamos ser salvos, além do Senhor Jesus. Se você é um religioso, se você lê a Bíblia, você vai concordar comigo, porque está escrito nessa Bíblia aqui, que pode ser evangélica, católica, está escrito aqui: não há salvação em nenhum outro dado entre os homens. Quinto lugar, a salvação é para todo aquele que crê. É isso que diz o versículo que nós lemos. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que eu seja salvo, eu tenho que crer. Ah, Jesus morreu no meu lugar. Legal. Jesus veio há 2000 anos atrás. Legal, está na história. Mas você crê que Ele é o poder de Deus para me salvar, para te salvar? E isso que vai fazer toda a diferença. O único poder que o ser humano precisa é o poder de Deus, que é ser filho de Deus. O poder de Deus é Jesus. E Ele nos quer fazer filhos seus. O poder de Deus para a salvação é Jesus. E Ele quer que nós sejamos filhos dele. A gente ouve muito pela vida, né? Eu também sou filho de Deus. Será? E aqui eu não estou excluindo nem discriminando ninguém. Todos nós somos criados por Deus, é um fato, é uma realidade. Mas a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, versículo 12, você pode conferir na sua Bíblia,
diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, todos nós, criaturas do Senhor Deus, podemos nos tornar filhos de Deus, podemos ser feitos filhos de Deus, através do Senhor Jesus, aos que creem no nome do Senhor Jesus. É isso que diz o texto. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder. Sabe por quê? Porque quando nós somos filhos de Deus através do Senhor Jesus, o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. Eu tenho a certeza da minha salvação, que não foi conquistada por mérito meu, não foi através de boas obras, mas foi através do sacrifício único do Senhor Jesus. Um único santo, um único perfeito. Você pode estar pensando, mas eu creio. Só que existe uma condicionante, né? Quem crê, obedece. Se nós cremos na mensagem da cruz, na palavra de salvação, nós temos que obedecer essa palavra, nós temos que obedecer ao Senhor Jesus. Quando nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós somos guardados pelo poder de Deus. Nessa época que tanta gente fala de poder, a gente tem que lembrar que quem nos guarda é o poder de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Mediante a fé. Não que nada de mal ou de ruim vai me acontecer, deixar de me acontecer, não. Está falando aqui que no último tempo, quando houver a divisão daqueles que forem salvos e daqueles que vão para a eternidade sem Cristo, eu tenho esse poder, pela fé, de que Deus já me garantiu a salvação, já me garantiu a vida eterna. Nós temos que ter o poder de Deus, não para sermos poderosos, não para ficarmos mandando nos outros como se nós fôssemos maiores do que os outros, maiores do que o próximo, mas para nós podermos viver segundo os padrões de Deus. Terminando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: tudo que eu e você precisamos para ter uma vida que agrade a Deus, nós já recebemos de Deus. Ou seja, não tem desculpa. Deus já nos deu este poder. Deus, através de um favor que nós não merecemos, Ele já nos concedeu o poder para a salvação. O poder para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus e dizer, sem nenhuma preocupação, que eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus. Porque é poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do Ismael, do Keller, do pastor Reginaldo, da Enilda, do Sérgio, do Nilton, da Deliane, da Liviane, do Fabiano, do Cristiano. Ele é o poder de Deus. É Jesus Cristo. Existem pessoas que passam por essa vida pensando um monte de coisa, pensando coisas boas, cheia de boas intenções, mas não é o suficiente. O que é necessário é aceitar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Que nós não nos deixemos enganar, porque o diabo, nosso adversário, tenta cegar a nossa visão espiritual,
fazendo com que nós achemos que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo está certo. Mas aí, quando a gente encontra Jesus Cristo, através da revelação do teu Santo Espírito, aí a gente reconhece que a gente andou muito tempo num caminho até bem intencionado, mas que não vai nos levar a um bom lugar. Lá nesse lugar vai haver choro, ranger de dentes. E Deus nos livrou disso através do poder dele, que é o Senhor Jesus. Não sei quanto tempo nós já andamos, eu não sei quanto tempo você tem andado, você que está nos vendo e nos ouvindo. Mas nós vamos cantar um hino, que ele fala o seguinte: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Se esse é o seu caso, não deixe que esse tempo aumente. Busca o Senhor Jesus, que você possa também não se envergonhar do evangelho dele, das boas novas dele, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Vamos cantar?